Olá pessoal, estamos de volta na nossa série de videoaulas sobre o Laravel com PHP e na videoaula de hoje nós iremos ver como criar um banco de dados com o RAID SQL, que é uma ferramenta para gerenciamento de banco de dados. No caso nós iremos utilizar nesse projeto o MySQL e vamos criar tabelas com o Migrate do Laravel, tá pessoal? Antes de tudo, não esqueça de dar um joinha no vídeo e compartilhar com seus amigos que querem aprender programação web com o framework Laravel. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa criação do banco de dados. Então, abrir aqui a nossa ferramenta RAID SQL. Já estou aqui com o serviço do Laragon rodando aqui, certo? Então, como o Laragon já está rodando, agora eu vou criar o banco de dados. Para criar o banco de dados, é muito simples. Sim, deixa eu só mostrar aqui ele rodando. Então eu tenho aqui o Apache rodando e o MySQL. Então se eu quiser parar aqui, se eu quiser abrir o banco de dados, posso clicar aqui, ele já vai abrir aqui o RAID SQL, tá? Então essa é uma das coisas legais do Laragon. Porém, eu já deixei ele aberto aqui, vou clicar com o botão direito, criar novo banco de dados. Então o nome do banco de dados que eu vou colocar aqui é DB, que é a abreviação de banco de dados. E aqui eu vou colocar vídeo DB cliente, DB cliente, vídeo aula. E aqui a colação, o que significa essa colação, pessoal? Isso aí é utilizado para que a gente possa ter os caracteres especiais do banco de dados de acordo com o nosso dialeto, no caso a nossa língua, no caso o português, como ele tem a acentuação, eu selecionei o TF8. E por que o TF8MB? Porque essa colação o TF8MB ele dá suporte aos emotions. Então, se em algum momento da sua aplicação você precisar utilizar emotions, esse banco vai dar suporte para isso. Então, por isso que criamos dessa forma. Após nosso banco de dados ter criado, aqui ele mostra que foi criado, a gente agora vai criar as tabelas desse banco de dados via aplicação do Laravel. Então, pessoal, para que a gente possa fazer um CRUD, no caso, o que seria um CRUD? CRUD seria o create, reload, update e delete. Essas aqui são as abreviações de criação, reload, que é carregar, update, atualizar e deletar, né? Então, vamos fazer a criação dessa tabela para realizar essas quatro operações, tá? Então, qual é a sequência lógica que a gente precisa para fazer essas quatro operações? Primeiro de tudo, nós começamos com a criação das tabelas do Laravel com o Migrate. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir novamente para o terminal, eu posso vir aqui e clicar em terminal, new terminal, ou simplesmente eu posso clicar aqui e subir, e aqui ele já abre o terminal de onde a gente tinha parado na última aula. Se a gente voltar aqui novamente, qual foi o comando que eu realizei na última aula? Eu realizei aqui o comando php artisan list, que ele vai listar os comandos do PHP. Aqui ele mostrou a versão do Laravel. E o comando que eu quero é esse php artisan make migrate. Aqui, migrate. O que é que ele faz? Cria um novo arquivo de migração. Então, para que a gente possa criar esse arquivo de migração, a gente vai fazer php artisan make underline migrate migration e aqui eu vou colocar o nome create table e aqui eu vou colocar o nome da tabela, eu vou colocar cliente. Vamos criar apenas com 3 campos. Feito isso, eu dou um enter e ele vai criar o nosso arquivo de migração. Nosso arquivo de migração ele vai ser criado, ele vai vir para essa pasta aqui do projeto chamada database. Deixa ele terminar aqui. Deixa eu ir abrindo logo aqui. E ele vai vir para essa pasta migrations. Então assim quando ele terminar, ele vai vir para cá e a gente vai editar
esse arquivo especificando os campos que terão na tabela. Então, se a nossa tabela tiver 10 campos, a gente vai especificar os 10 campos. Se a nossa tabela tiver 3 campos, que é o caso que eu vou mostrar para vocês, nós iremos ter 3 campos aí criados, tá? Então, nesse momento, ele ainda está rodando ali, mas se a gente observar, ele já criou aqui o arquivo. Então, eu vou clicar aqui nele e vou minimizar. Aqui ele vai aparecer criado com sucesso, tá? Daqui a pouquinho ele aparece. Então eu vou fechar aqui, lembrando que aqui você fecha exclui o serviço do terminal e aqui simplesmente você omite, tá? Então eu vou só emitir. Pronto, apareceu aqui, criado com, no caso ele voltou novamente o curso a piscar, então significa que terminou. Então fecho aqui e agora eu venho para o meu arquivo que foi gerado aí. Nesse arquivo aqui, ele já colocou o nome table clientes, né? Então eu vou simplesmente apagar esse table clientes aqui, que eu quero só chamar a tabela de clientes. E o que é que a gente precisa entender aqui, pessoal? Esse arquivo aqui, ele está estendendo de migration, certo? Que é um recurso do Laravel, que ele vai, a partir do momento que eu realizar um comando para migrar as tabelas, ele simplesmente vai gerar essas tabelas automaticamente no banco de dados aqui, sem que a gente faça isso na mão. Qual é a finalidade disso, pessoal? A finalidade do migration é simplesmente que a gente controle as versões do banco de dados da nossa aplicação. Então, nesse primeiro momento, você criou 3 tabelas e sua aplicação começou a crescer e, de repente, você adicionou mais 2. Então, a partir do momento que você for para atualizar a versão no caso do seu sistema, você tem as versões das criações das tabelas. Isso aqui tanto serve para a gente adicionar um novo campo à tabela cliente, ou então para criar uma tabela do zero. Então, há essas duas possibilidades. Então, se a gente está desenvolvendo o nosso sistema e ele precisa que a gente tenha esse controle, a gente adicionou um campo, ou não, então é aqui onde a gente vai fazer esse controle. Se a gente quer adicionar um novo, criei a tabela cliente, quero adicionar um novo campo, eu não posso mais editar esse código, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar novamente um novo arquivo, e esse novo arquivo eu vou apontar ele para essa tabela cliente e vou adicionar aqui a coluna que eu quero adicionar nessa tabela, tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer como aqui? A gente vai adicionar os campos que a gente vai querer na tabela, que os campos vão ser quais? A princípio, eu vou modificar aqui, vou colocar nome. Porém, pessoal, lembrando que essa função aqui, schema create cliente, o primeiro parâmetro é o nome da tabela, o segundo parâmetro é uma função. E essa função, o primeiro campo aqui é quem? O primeiro campo é o ID, o segundo campo é o que eu vou querer colocar aqui, no caso vai ser um string. Por que string, pessoal? Porque string ele vai criar no banco de dados como um varchar. E esse segundo parâmetro aqui, eu vou especificar o tamanho. Então, nesse caso aí, eu vou criar três colunas. E essas 3 colunas, eu vou chamar aí nome. Eu vou botar aqui telefone, que eu vou botar 20. E depois eu vou chamar aqui deixa eu colocar aqui telefone e endereço não. Telefone e CPF, pronto. O CPF vou botar aqui 14 caracteres. O que é esse timestamp aqui, pessoal? O timestamp, ele é a coluna, ele cria 2 colunas, uma coluna create e uma coluna update. Então, sempre que o Laravel for alterar esse registro, ele vai estar sempre mantendo esses campos create e update atualizado. Então, atualizei algum registro na tabela, ele foi lá e atualizou, tá? Então, é assim que segue. Assim que segue essa lógica aí da criação do migration, tá? Então, criei a minha tabela aqui. Agora, o que é que eu preciso fazer? Salvo. E eu vou simplesmente abrir novamente o terminal. E aqui no terminal, eu vou rodar esse comando aqui, ó, que tá esse migrate aqui, ó. O que é que esse comando migrate faz? Simplesmente ele vai migrar, ele vai rodar todos os migrates que estão aqui. Então, nesse caso aqui a gente tem o migrate create user, create password e create table clients. Então, simplesmente ele vai rodar e vai criar essas 3 tabelas no banco de dados. Ah, Jats, mas você não criou isso aqui. Não, isso aqui ele cria por padrão, tá? Então, nesse arquivo aqui, quando você
inicializa o Laravel, ele já cria esses dois arquivos de migrate, que ele vai criar um usuário e uma senha aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos executar PHP artisan e vamos chamar aqui PHP artisan migrate. Feito isso, ele vai dar um errozinho aí, que no caso, ó, por que deu esse erro, pessoal? Porque eu não configurei o meu arquivo de configuração do banco de dados. Lá no primeira aula eu mostrei para vocês que uma das primeiras, que esse arquivo .env aqui. Então nesse arquivo .env, deixa eu fechar aqui, eu vou configurar o acesso ao banco de dados. Então, no caso, o meu banco de dados aqui, que eu criei é db cliente vídeo aula, e a senha é a senha ultra secreta aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, ó, salvo, Ctrl S, e vou tentar rodar novamente esse comando. Tentar rodar novamente o comando, basta eu colocar para cima, que ele já pega o último comando, e dou Enter aqui e ele vai executar novamente. Ele diz que não existe banco de dados desconhecido. Opa, eu acho que eu digitei o nome do banco de dados errado. Então deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar aqui. E qual foi o nome que eu chamei? Ah, é o underline que eu botei. Então eu vou vir aqui, editar, Ctrl C para pegar o nome exato, e venho aqui e coloco o nome exato que eu defini. Ctrl S para salvar, boto para cima aqui e vou executar. Fazendo isso, ó, ele executou o create migrate. Então se eu clicar aqui agora, o que é que vai acontecer? Ele criou as tabelas, e essas tabelas aqui, ele já criou toda a estrutura, ó. Aquele primeiro campo aqui, deixa eu voltar, cadê aqui? Big Increments, o que é que ele faz? Ele já cria a primary key, já diz que é auto-incremento, e aqui ele cria os três campos, nome, telefone, CPF, varchar, e especificando o tamanho que eu informei lá. E esse aqui é esse campo que eu falei aqui, timestamps. Ele vai criar essas duas colunas aqui que o Laravel vai gerenciar, ou quando criar um resist e quando atualizar. Então, pessoal, é isso aí que a gente iria falar nessa aula, criando o banco de dados e criando as tabelas no Migrate. Se você quiser criar mais tabela, basta você executar novamente o comando no terminal, especificar o nome da tabela e executar os dois comandos, que o primeiro comando aqui é o comando para criar o arquivo, no caso é make migrate, o nome da tabela, e esse outro aqui que é php artisan migrate para executar a criação da tabela no banco de dados. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.